Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Dá só um ok aí para ver se o áudio tá bacana, se o vídeo tá legal, para a gente começar a nossa CPROMAT. Só esperar aí as primeiras confirmações. Vocês estão me ouvindo? Não me deixem sozinho. Perfeito. Então, primeiro, boa tarde a todos. Como vocês estão? Todo mundo tomando a vacina? Essa é a primeira palestra da nossa CPROMAT, né, da Semana do Professor de Matemática da Unicamp. E antes eu gostaria já de começar agradecendo a participação de todos, né? Sem vocês esse evento não acontece. E eu quero primeiro falar um pouco mais sobre a CPROMAT, né? Tem gente que é o primeiro ano, tem gente que é de outras universidades, né, e não conhece a CPROMAT. Então, o que é a CPROMAT? A CPROMAT, ela é um evento criado por alunos do curso de licenciatura em matemática e teve sua primeira edição já em 2017. E esse ano, por conta da pandemia, é o segundo ano que estamos realizando o evento de forma online. E qual é a importância da CPROMAT? A CPROMAT ela é importante porque ela resgata o real motivo de sermos professores, né, o objetivo de termos escolhido esse curso. Então, a gente sabe que durante a graduação a gente sofre diversos desgastes, então é uma matéria que a gente não saiu como a gente imaginava, né, então aquela vontade de trancar uma disciplina, trancar o semestre, então a CPROMAT ela vem para, né, realçar essa vontade que a gente tem e, como diria nosso querido Gil do Vigor, dar aquela revogijada para a gente conseguir terminar aí todo o nossa graduação, né. E ela também tem uma representatividade muito importante dentro do IMEC. Por quê? Porque a CPROMAT ela é o único evento que é voltado ao curso 29, ao curso de licenciatura. Então, é muito importante a participação de todos, né? Então, é bem especial esse evento para todo mundo. E a gente consegue também trazer palestrantes de outras regiões, de outros estados e de outras universidades para aumentar ainda mais aí a nossa gama de conhecimento, né? E a nossa vivência dentro da universidade. Recados importantes que eu tenho para passar para vocês. Primeiro, certificados. Como que vai funcionar? A gente, né, disponibilizou nas nossas redes sociais, ao longo aí de todo o planejamento, que serão 7 palestras, de 2 horas mais ou menos cada. E como que vai ser? A gente vai disponibilizar apenas um certificado no final do evento, que vai ser mais ou menos ali em meados de dezembro, dia 11 de dezembro, se eu não me engano, é a última palestra. Então, ao final de cada evento, a gente vai disponibilizar um forms, esse forms ele vai ficar aberto aí mais ou menos 1 hora depois de encerrar a palestra, para vocês preencherem. Ah, Luiz, mas eu só consegui assistir uma CPROMAT, uma palestra. Duas coisas que eu tenho a dizer. Primeiro, que pena, porque vai ser um evento incrível. E a segunda coisa é que você vai preencher normalmente, né, o Forms, mas você só vai receber o certificado no final do, do evento, que é em dezembro. Então, vamos supor que você assistiu às 7 palestras, vai receber um certificado de 14 horas, se você assistiu uma, vai receber o certificado de 2 horas, tudo ao final do evento, que é em dezembro. Para quem é da Unicamp, do curso 29, essas horas da CPROMAT podem ser contabilizadas para a disciplina de cultura matemática. Então, a gente sabe que o curso de licenciatura é um curso que tem bastante gente que trabalha durante o dia e não consegue assistir a palestra, né, palestras ou eventos durante a semana. Então, a gente já pensou nisso, a gente planejando pensou nisso e deixou todas as palestras sendo de sábado para que todos possam participar. Outro recado, rede social. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para acompanhar tudo que a gente posta, né, todos os nossos comunicados, porque quem estava acompanhando sabe que já está rolando o sorteio. Na verdade, ele encerrou, né, a participação do sorteio. Foi encerrada agora às 2 da tarde e era bem simples participar do sorteio, gente. Era só seguir a gente nas redes sociais, marcar um amigo, né, não pode ser perfil fake, não pode ser perfil de famoso, a não ser que você tenha um amigo famoso, mas via de regra não pode. E postar nos stories a nossa publicação do sorteio. Então, caso você tenha perdido esse sorteio, não fica triste, porque a gente vai ter sorteios aí nas demais 6 palestras que está por vir. E
precisa estar presente também na hora do sorteio, precisa estar na live, tá? Para você ganhar o seu prêmio. A Cepromat, ela já é um evento incrível por si só, já é grandioso, já é maravilhoso, porém, claro que sempre dá para deixar melhor. E este ano a gente conta, né, está contando com diversos patrocinadores que deixam esse evento cada vez melhor. Então, queria deixar aí um grande agradecimento ao Responde Aí. Para quem não sabe, o Responde Aí é uma plataforma para estudos voltados à graduação, então matérias da graduação, como cálculo 1, cálculo 2, 3, física. Gente, o que o Responde Aí me salvou em física, vocês não têm noção. Então, vale muito a pena vocês darem uma olhadinha lá. A livraria Blusher, a editora Unicamp, o FRJ, Unesp, Livraria da Física e a nossa querida professora Laura Riffo. Falando um pouco mais sobre como que vai funcionar a Cepromat neste segundo semestre. Como eu tinha comentado, serão 7 palestras, né? Então vão ser 5 palestras com convidados de outras universidades, né? Convidados de fora, e vai ter 2 rodas de conversa com o pessoal da graduação. Gente, eu quero chamar a atenção para essas rodas de conversa, porque vai ser muito importante. São coisas que a gente precisa ter conhecimento sobre o nosso instituto mesmo. Então, a gente vai falar sobre iniciação científica e residência pedagógica. Então, é muito importante que vocês assistam, para vocês também não perderem a oportunidade de conhecer, né, a EIC, uma residência pedagógica, que eu tenho certeza que vale muito a pena para a graduação como um todo. Qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham, pode deixar no chat, que a nossa equipe vai selecionar e a gente vai fazer a palestrante no final da palestra. E claro, para começar o evento com o pé direito, a gente convidou uma pessoa muito importante, uma pessoa muito especial, que esteve presente na Cepromat em 2018, ela que é formada em licenciatura em matemática pela USP, professora do Roda de Matemática, criadora do canal A Matemaníaca e palestrante do TED. Queria convidar a professora Júlia Jacoldi, a Matemaníaca. Ai, Luiz, muito obrigada pelo convite, né? A gente já esteve na Cepromat 2019, naqueles tempos em que a gente saía de casa e se via presencialmente, se abraçava e tal. Uhum. Foi incrível, Foi mesmo. mas O coffee break. não menos especial, estamos aqui hoje para bater um papo bem gostoso, revigorar, como você mesmo disse, né? Revigorar as nossas energias, Com certeza. continuar animados. E é sempre uma honra contar com a sua participação aqui no evento. Ah, eu Então, que agradeço. a Cepromat é toda sua. Obrigada, Luiz. Ai, meu Deus, eu tô vendo aqui um monte de uhul! E aí, rapaziada? Carolina, Carol, Laura, Vitor, Isabel, muito obrigada pela recepção. Tô tão feliz quanto vocês em estar aqui, né, participando dessa Cepromat. Como eu disse, eu estive na de 2019 e eu acho que esses eventos eles são importantes, né, por vários motivos, assim. Eles são importantes porque a gente se encontra, faz networking, no networking acadêmico também existe, a gente encontra novas pessoas, novos professores, novas professoras, é muito legal. Olha lá, o Douglas, a foto que tiramos no cafezinho depois do evento, eu lembro, Douglas, foi tudo de bom. É isso, é muito bom mesmo, e às vezes em casa, né? Não sei como vocês estão aí, já quase 2 anos em casa, vários semestres, mas é sempre importante a gente ter um evento para a gente bater um papo, trocar uma ideia, conversar. E eu sempre priorizo muito nesses momentos em que a gente está junto, para a gente conseguir crescer junto, né? Eu sempre fico feliz com esses convites, eu vou falar algumas coisas, compartilhar alguns dados, algumas coisas com vocês, mas o mais importante é o diálogo, né? Principalmente porque a Juju vai falar hoje com vocês, que é um assunto que, bom, ele é recente da tecnologia, né, que é a utilização de vídeo em sala de aula, mas ele foi cada vez mais urgente, principalmente desde que a gente começou a viver a segundo mais dentro de casa, né, mais dentro de quarentena. Estou só esperando o pessoal colocar minha apresentação, mas enquanto isso vamos conversando, vamos batendo um papinho, olá, apareceu. Eu sei que o pessoal falou assim,
Ai, Ju, para vocês, né? Ai, deixem as perguntas, depois a gente vai ter um momento para perguntar. Mas podem ir já perguntando ao longo da palestra, não, porque às vezes esquece, né? Não, a gente não quer esquecer. E como eu disse, é para a gente bater um papo, é para a gente fazer isso junto, né? Esse momento aqui juntos, não é para ficar passivo, não, é para ser gostoso, todo mundo conversando. Mas então por que que eu fui a pessoa escolhida, né, para poder fazer esse lance de falar de vídeo, tecnologia em sala de aula? Já falei um pouco do objetivo, né, até apresentar aqui, então bater esse papo. Mas quem sou eu, né? Então por que que a Juju foi a pessoa escolhida para vir bater esse papo hoje aqui com vocês? Bom, eu acho que eu tenho que começar dizendo que eu sou, assim como todo mundo, né? Às vezes é bom lembrar isso, somos seres humanos plurais, que a gente tem diversas habilidades, a gente faz escolhas distintas, né? O que torna a gente plural, o que torna a gente diverso, o que torna a gente único. Então, o que me trouxe até aqui, né? O que formou a minha unicidade, existo e sou única, eu não posso deixar de dizer que eu tenho um pé muito grande na arte, sempre tive. Então, eu tinha, sei lá, 4 anos, eu ia para uma escola e eu falava pra minha mãe que eu queria fazer balé, que eu queria ir junto com as meninas, com os meninos, para dançar, queria usar aquelas roupas, nem sabia o que era, mas eu já pedia para minha mãe. E aí eu fiz balé de uma forma bem hardcore, vamos dizer assim, até entrar na faculdade de matemática. Então, fiz aí 14 anos de balé. Então, não tenho como excluir isso da minha vida. E mesmo que eu não seja uma profissional bailarina hoje, foram várias coisas que trouxeram diversas habilidades, né, para a Juju que é hoje. Então, eu me considero hoje uma pessoa que sei me apresentar, que sei trabalhar em grupo, que o balé me ajudou muito com equilíbrio, com persistência, né, com trabalhar em grupo. Então, assim, pensem aí em vocês, as coisas que vocês fizeram ao longo da vida e que contribuíram para essas várias habilidades, né? E aí depois a Juju passou aí pelo teatro, pelo circo em tecido, dança de salão, então assim, hoje pinta aquarela. Então a Juju tem todos os pezinhos na arte, eu gosto muito. E eu nunca rejeitei a ideia de nenhuma disciplina, nenhuma matéria, e nem priorizei nenhuma delas. Eu acho que foi um simples acaso do fato de, quem não rejeita a matemática, a gente tem que incentivar, né? E eu não tinha esse medão da matemática que a gente costuma ver por aí. Acredito que vários de vocês aqui, por fazerem matemática, também não tiveram esse medão. E aí me incentivaram muito a ir para a área de exatas por conta disso. Eu já tinha um irmão, meu pai trabalha na administração, mas na área de finanças. O meu irmão, quem é 8 anos mais velho do que eu, também já fazia engenharia. Então, quando eu estava na quinta série, eu vi meu irmão entrando na graduação, e aí me incentivaram muito para engenharia, conversei com uma engenheira, descobri que não era engenharia que eu queria fazer, e aí fiquei pensando que talvez o que fosse fazer mais sentido para a Juju realmente fosse transformar esse mundo mais matemático, no sentido de fazer com que as pessoas, se eu gosto de matemática, e da forma que meu professor me apresentou, para mim não foi assustador, o que eu poderia fazer para fazer com que outras pessoas também não achassem a matemática assustadora, né? Fazer com que elas se divertissem com matemática, mesmo que elas não fossem fazer isso pro resto da vida delas, né? Então foi aí que eu acabei seguindo o meu rumo aí como licencianda, né? Hoje eu estou formada há um tempinho aí pela USP de São Paulo, e hoje eu retorno para a sala de aula. Eu sou professora há 5 anos também, professora na roda de matemática, como o Luiz me apresentou. Eu dou aula para crianças de 5 a 12 anos de matemática, numa escola que é extracurricular, tá bom? A gente pode falar mais sobre isso também, até de adaptações, como foi a adaptação da roda no meio virtual, mas é um caso bem à parte, uma vez que não é uma escola regular, né? Eu não dou aulas regulares de matemática, eu dou aula extracurricular. E agora eu volto para a sala de aula não como professora, mas sim como aluna. Estou mestrando aí na UFES, como aluna especial, na área de matemática pura mesmo, time. Doideira, a vida é doida, mas podem perguntar também se vocês quiserem saber mais sobre esses percursos aí, sobre como graduação, enfim, fiquem à vontade. Então a Juju fez esse lance de ser professora, né? O lance de ser professora foi bem importante, na verdade, para a escolha, né, do meu curso. Na verdade, eu entrei na graduação, né,
eu não sabia nem a diferença de uma matemática bacharelado aplicada à licenciatura, mas eu acabei escolhendo a licenciatura desde o início porque a minha ideia era estar na sala de aula para fazer com que as pessoas se apaixonassem, se permitissem gostar de matemática. Uma supercarga aí, né, que vocês que fazem ali que devem saber, uma supercarga de estágios, a gente está bastante dentro de sala de aula, virtualmente ou não, né, que eu acredito que os estágios estejam todos virtuais também agora, auxiliando professores, coordenação, né, em todos os âmbitos é interessante fazer da forma mais diversa possível, né, para ter as experiências mais diferentonas. Eu falo isso por experiência própria, que eu acho que me ajudou muito, ter feito tanto escola particular, pública, ensino médio, ensino fundamental, fiz em EJA, na parte de administração, na parte de coordenação, na parte de sala de aula, então cada estágio eu aproveitei cada semestre para poder fazer isso daí de uma forma bem diversa. E tudo isso contribuiu, né, para a Juju, enfim, conseguir continuar, decidir, né, que queria realmente continuar sendo professora. Em nenhum momento houve a dúvida de parar, de, né, que eu tinha feito a decisão certa ou não. Acho que curti muito a graduação e curto muito ser professora até hoje. Mas no meio desse caminho, eu me sentia com muita vontade de continuar falando de matemática, assim, no sentido de ir para o estágio e querer continuar auxiliando esses professores e também continuar auxiliando os alunos, porque eu sabia que era muito triste ir, passar 6 meses e depois dar tchau. Eu não gostava muito de dar tchau, eu queria continuar ali auxiliando de alguma maneira. E também via várias coisas que eu estava aprendendo na faculdade que eu não queria deixar dentro do meu caderno, sabe? Eu queria continuar explorando isso daí, contando para as pessoas. E foi aí que nasceu a Matemaníaca, né? A Matemaníaca, ela sou eu mesma, mas sou como as pessoas me conhecem aí na internet. E ela é um projeto de Júlia com vontade de falar de matemática, sempre parte disso, né? E eu acabei escolhendo a plataforma do YouTube, bom, tanto pelo que eu falei para vocês sobre a Juju ser uma pessoa extremamente comunicativa, já ter um pezão na arte, né, já ter tido, eu tinha muito contato com fotografia, assim, eu tinha muita curiosidade, ir atrás e tal, minha mãe me deu uma câmera, pipipi, popopó, e aí meus amigos começaram, Ju, você faz teatro, você se apresenta super bem, você tem uma câmera, grava vídeo pro YouTube então, porque eu não sabia o que era YouTube, essa é a real. Eu sabia, há 6 anos atrás, eu sabia que tinha uma rapaziada que postava uns vídeos lá, mas eu não sabia do postar com frequência, criar uma comunidade, ter espaço para comentários, ter feedback, porque eu não acredito, como já disse aqui para vocês, né, é para ser um papo, ó, tô vendo que o Gabriel, a Daniela estão aí comentando, podem seguir comentando, porque isso daqui é para ser um bate-papo. Eu nunca acreditei nesse negócio unilateral, né? No sentido da Juju, acha que quem tá aí do outro lado não tem nenhuma experiência, não sabe de nada. Não, é pra gente ir crescendo juntos, né? E acabou que o YouTube foi uma plataforma bem interessante mesmo, por mais que eu nunca tivesse gravado um vídeo, editado, o tempo aí fez com que a gente aprendesse um monte de coisa legal, inclusive aproveitando o próprio YouTube. E o YouTube é essa plataforma, né, que eles mesmos oferecem esses dados aqui, que a cada 1 minuto são subidos 5 dias de conteúdo no YouTube. Mas vocês já sabiam desse dado? Tipo, é gigantesco, é grotesco, né? Eu não consigo imaginar. Ui, calma aí, gente, ficou sensível aqui o teclado. 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo assistem o YouTube todos os dias e esse valor representa 1/3 do tráfego da internet. Então, a cada 3 pessoas aí que estão na internet hoje, uma delas está navegando no YouTube. Depois dos Estados Unidos, nós somos o país que mais consome e produz conteúdo para o YouTube. Então, assim, a gente tem uma participação gigantesca nesses números. E aí a Matemaníaca nasceu nesse lugar, né? Ela nasce primeiro nesse sentido de falar de matemática, mas o que eu via no YouTube era muito videoaula, que é majoritariamente o que a gente vê em língua portuguesa também, que é basicamente aulas para complementar cursos, né, ou até mesmo trilhas de conhecimento para uma aprovação em vestibular, para uma aprovação em concurso, né, seja ele público, militar, enfim, tem vários desses canais no YouTube, mas não existia nenhum que falasse do jeito que eu queria falar, que era falar matemática por matemática, falar matemática por que não falar de matemática, né? É a famosa popularização, divulgação da ciência. E, gente, spoiler, não existe até hoje, tá? Eu tô há 6 anos produzindo conteúdo para o YouTube, língua portuguesa, que faz com frequência, assim, eu sei que tem, por exemplo, Matemática Multimídia, que é um projeto da Unicamp, mas foi um projeto pontual, acabou os incentivos em verba, não é mais subido o conteúdo ali, né? Então é uma trilha de conhecimento que tem um começo, meio e fim. A gente tem também o professor Regis, né,
que também que é um professor da Unicamp, da área de sistemas dinâmicos. Eu incentivei muito o Regis, mas eu sei que agora ele está muito mais na parte de podcasts. Ele também tem um conteúdo incrível, maravilhoso no YouTube, mas que, não sei, faz tempo que não tem atualizações por lá, não sei, os podcasts também estão sendo subidos. Então, assim, alguém que produza no Brasil só divulgação de matemática, só a Juju. Infelizmente, não é legal falar isso, tá? Mas a gente pode conversar mais sobre isso depois, porque o nosso intuito aqui é falar sobre, bom, esses vídeos, né? Mas eu comecei assim, com um formato que era bem parecido com uma sala de aula, visualmente, mas que eu estava ali atrás fazendo o que eu queria fazer, que era dando uma motivação, uma mostração, por exemplo, de um assunto que é escolar, o Teorema de Pitágoras, mas eu queria dar a minha contribuição estava muito mais no porquê que essa fórmula funciona, como que a gente usa essa fórmula, enfim, história, né? Eu queria trazer essa outra forma de falar de matemática, que é uma fórmula que se aproxima mais do que a gente vê na academia, né? Bom, eu consegui desprender um pouco desse... eu consegui me desprender um pouco daquele formato, que não era um formato que me agradava muito, mas era um formato que eu estava vendo no YouTube acontecer e achei que pudesse começar por ali. Me desprendi da lousa, do papel, do giz, da caneta, da mãozinha, e bom, já tá aí a Juju vendo neve falando de fractais. E aí tem essa Júlia aí, né, que já pega a melancia para falar de pontos opostos e finge que a melancia é o planeta, né, falar de continuidade com as ranhuras da melancia. Doideira, meninas, mas estamos aí, trazendo a matemática de uma forma mais acessível, mais curiosa, mais divertida. Bom, várias coisas aconteceram nesse meio do caminho que é muito show, né? Por exemplo, em algum momento da vida alguém achou que seria interessante me colocar na capa do Estadão. Eu acho isso muito doido, porque eu não estava esperando, dei uma entrevista como se fosse parecer só num linkzinho ali na internet, sabe, numa página de ciência do Estadão, mas de repente eu acordo e tenho que ir até a banca para comprar um jornal que tem a minha cara no domingo, assim, muito doido. Tem um QR Code aí, quem quiser apontar o celular e depois ler, isso daqui já aconteceu há uns anos, aconteceu em 2018 essa entrevista. Bom, como também o Luiz apresentou, a Juju em algum momento teve a oportunidade de apresentar um TED, que para quem não conhece é esse estilo de palestra de 15 minutinhos, né, com um assunto e tal, e eu achei, essa daqui definitivamente foi a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida, a definição do cheguei lá, sabe, eu nunca fiz algo tão legal quanto isso, e nunca fiz algo tão bonito, assim, e nunca foi algo tão significativo quanto o TED na minha carreira como divulgadora científica, eu acho. Bom, eu vou falar da inutilidade da matemática e porque mesmo que ela sendo uma ciência de base, né, que a gente não tem aplicação prática no dia seguinte, enfim, porque ainda é valioso estudá-la, porque ainda é interessante continuar pesquisando. Então, também deixo aqui o meu link, o QR Code, com o link para vocês poderem ir lá, mas colocando Julia Jacob TED, vocês vão encontrar também. Mas tá, Ju, beleza, entendi quem é você, entendi que você quis fazer essas coisas do YouTube, vídeo, mas você não faz ainda conteúdo de matemática. E aí, né? Mas esses 6 aninhos, mais esses 6 aninhos de YouTube, mais 2 aninhos aí de quase trancado em casa, tendo que, né, se adaptar a essa nova forma de ensinar, principalmente, no meu caso, que é ensinar para crianças muito pequenas, né? Pensar que as minhas salas de aula são crianças de 6, 7 anos. Como que a gente pode, então, aproveitar desses recursos para a nossa sala de aula? Né, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que contar para vocês é que, como eu disse, o YouTube brasileiro é um YouTube de muita presença, mundialmente falando, e nós somos o único país que temos uma parte do YouTube dedicada para a educação. Então, o YouTube Edu é uma iniciativa dentro do YouTube que só existe no Brasil. E o objetivo do YouTube Edu, né, foi um convite da Fundação Lehman, se juntaram e tudo mais, e a Fundação Lehman faz um papel muito importante dentro do YouTube Edu, que é basicamente ela que oferece os profissionais de várias áreas para assistir os conteúdos educacionais do YouTube e dizer, né, quais desses canais são canais que se comprometem com informações
enfim, não vai ter nenhum terraplanista, entendeu? No meio dos conteúdos, não vai ter ninguém que se... Ai, gente, então quer dizer que não tem erros os vídeos do YouTube Edu? Não, eventualmente pode ter, mas a gente sabe que o profissional que está ali atrás é um profissional que se erra, ele vai se comprometer a informar que teve uma errata, enfim, atualizar aquele conteúdo de uma forma rápida, de alguma maneira, o que acontece, né? Somos humanos, às vezes passa por 300 pessoas aquele vídeo e ainda acontece. Tá tudo bem, mas o que a gente faz com isso, né? A gente informa, a gente avisa, a gente notifica de que aquele vídeo, em algum determinado segundo, tem uma incongruência de ideias. Então, a Fundação Lehman tinha essa oferta aí de vários profissionais para poder analisar vários canais, e esses canais, eles funcionam da seguinte maneira: a gente se candidatava a ser um canal analisado no YouTube Edu. Eu não sei como que tá hoje, tá, time? Eu sei que teve um momento que teve muito pedido, eles não estavam dando conta, então eles fecharam por um tempo as inscrições para poder dar conta de visualizar quem já tinha pedido, solicitado para entrar no YouTube Edu. A grosso modo, vamos dizer assim, não tem nenhuma diferença dentro da plataforma, a não ser ter esse selo de estar associado e ser, para nós, professores, um lugar interessante para buscar informações. Então, você não precisa garimpar os canais de matemática. Aqui já tem uma seleção de canais de matemática legal. Não precisa garimpar um conteúdo de geografia, às vezes a gente quer fazer uma aula interdisciplinar, enfim, aqui já está garimpado, vamos dizer assim, né? Já passou por um filtro, pelo menos. Nós, professores, é interessante para a gente consultar, para a gente ver alguém como dar uma aula, às vezes é a primeira vez que a gente está preparando o nosso material, né? Eu sei que o pessoal está se formando, se alguém ainda não pensou sobre essas coisas, o YouTube Edu pode ser um ótimo lugar para isso. Mas, às vezes, esse lugar também pode ser um lugar para a gente oferecer para os nossos alunos, né? Como um recurso para as famílias, para os alunos. E aí eu já começo a entrar nas minhas dicas, né? De utilização de vídeo dentro de sala de aula. Então, com o YouTube Edu, a gente pode ser uma ferramenta de formação, de reciclagem para nós professores, pode ser uma ferramenta de apoio para os nossos alunos, e quando eu digo apoio, pode ser assim: veja esse vídeo antes de vir para a aula, veja esse vídeo depois da aula, identifiquei que a gente já está, sei lá, em equação do segundo grau, mas ainda não tem uma base muito sólida em frações, a gente sabe que é muito importante, né? Essa matemática que a gente vê na escola é bem linear, então, assim, muito importante, a gente pode usar, por exemplo, como recurso, tem esse vídeo falando de frações, dá uma assistida e não sei o que lá, às vezes é um recurso de dar um complementar da aula, né, um recurso para os pais, às vezes a gente sabe que nesse momento, principalmente, né, que a gente está online, tem muito pai se dispondo e querendo aprender mais como ajudar o filho dentro de sala de aula, então acho que o YouTube Edu, ele tem todo ele cumpre, né, todos esses requisitos para poder, enfim, cobrir esse leque de pessoas aí envolvidas dentro da educação. Então, acho que aqui já dei várias dicas, né, de utilização desse vídeo. Ou até mesmo como um reforço, né? Então, esse vídeo que já está pronto, né, já está feito, já está na plataforma, ele pode ser usado pelos professores, pais, alunos, e ele pode, para os alunos, ser usado antes, durante e depois, né? Eu acho que a gente pode sempre pensar nisso daí. E, enfim, não gostei do primeiro professor que eu vi. Tem vários. Às vezes você vai gostar de uma trilha de conhecimento de um professor, de uma trilha de conhecimento de outro, né? Essas trilhas eu digo playlists, porque tem professor que dá uma aula de 1 hora com o conteúdo inteiro, tem professor que prefere segmentar de 10 em 10 minutos, ver o que faz mais sentido, né? Acho que isso é importante. A gente tem essa ferramenta aí. O Douglas está falando aqui, ó, realmente, dá muito trabalho achar conteúdo. O YouTube Edu ajuda muito. Olha lá, o Douglas já tirem print aí, rapaziada. Aí, como vocês podem ver, tem uma aba de um canal estranho, né? Um canal diferente dentro da plataforma. Tem o início, mas tem os vídeos, também tem playlists, então o YouTube Edu já separou conhecimentos de ensino médio, ensino fundamental, por assunto, por disciplina. Tem a comunidade, que é a aba de informes, né? Os canais, então aqui eles ficam fazendo uma rotação, né? De quais canais aparecem aqui, mas, bom, essa aba tem vários canais que estão já dentro do YouTube Edu, já passaram por essa triagem aí de conteúdos, mas outras maneiras de usar vídeo dentro de sala de aula. Eu acho que, principalmente na matemática, que a gente costuma ouvir assim, a matemática é muito abstrata, eu não consigo ver o que você está me dizendo. Eu acho, teve várias vezes já que eu
usei justamente para visualização, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu tive uma atividade de visualização geométrica com os meus alunos lá de 12, 13 anos na escola, de 11, 12 anos, e essa atividade era para a gente pensar em como os planos podiam cortar um sólido. E aí a gente começou com um toro, o toro tal apresenta, como é que a gente pode cortar o toro para ter uma circunferência? A gente pode cortar ele, se o toro tiver aqui, a rosquinha, né, tiver aqui, a gente pode cortar ele bem de assim, aí vai sobrar uma circunferência, e para poder formar uma coroa circular, a gente pode cortar de assim, aí a gente vai trabalhando isso. O toro é um pouco mais tranquilo. Quando a gente vai, por exemplo, o cubo, aí eu lembro da gente ter conversado, por exemplo, se a gente cortar bem perpendicular, a gente vai ter um quadrado, se a gente cortar bem na diagonal aqui, a gente vai ter um triângulo, mas para além disso, eu não sei se o pessoal aqui sabe, mas para além disso, a gente consegue cortar esse cubo para ter um pentágono, para ter um hexágono, né, para ter trapézio, para ter um tanto de coisa, e talvez, não é fácil, tá? Talvez algebricamente demonstrar isso seja mais fácil, mas a gente quer justamente trabalhar essa habilidade de visualização. A gente se esforça bastante, a gente pensa muito sobre como é que a gente pode passar esse plano, mas às vezes não fica muito fácil de visualizar. Então, o que você faz? Cortes de plano em cubo, YouTube, pesquisar. E você vai ver uma rapaziada aí que já fez um tanto de animação sobre isso, e a gente, depois de se esforçar para visualizar isso, a gente pode, enfim, ver se nossas hipóteses estão ali, né? Uma maneira de visualizar nossas hipóteses, uma maneira de ter certeza do que a gente está falando faz sentido ou não. Foi muito legal, essa aula foi muito legal, e usando um recurso de vídeo para poder dar um apoio para ela. Então, às vezes é isso, né? Não estou conseguindo visualizar essa função, como que ela se manifesta, às vezes um vídeo ajuda. Não estou sabendo como explicar mais essas formas geométricas, às vezes um vídeo ajuda. Então, pensar que, uma vez que a gente está no online agora, que todo mundo está numa tecnologia, né? Todo mundo que, enfim, não é todo mundo, né? A gente sabe que não é, mas se você estiver numa escola em que os alunos estão tendo aulas síncronas, né? A gente pode utilizar desse recurso. Bom, a gente falou dos vídeos que já existem, mas a gente pode criar vídeos. Às vezes, dar uma lista de exercício e ao invés de, por exemplo, responder com os alunos ali, a gente pode gravar esses vídeos e enviar as respostas respondidas. A gente sabe também que a gente escolhe um outro para responder porque é importante, mas às vezes o aluno quer checar todas as respostas dele, às vezes é uma estratégia legal para dar, enfim, ou algum conceito, algum conteúdo, ou, por exemplo, aquele exemplo que eu falei de meu aluno, estamos vendo aqui a equação do segundo grau, mas a fração ainda não está sólida. Bom, então, às vezes, você pode fazer um vídeo do que você acha que é importante saber de fração, e isso já deixa na manga, entendeu? Para quando você achar que faz sentido, envie esse conteúdo para os seus alunos, né? Assuntos básicos, trilhas de conhecimento básico, para poder enviar para eles. Às vezes, não encontrou nenhum que você acha que vai satisfazer do jeito que você queria explicar e comentar, também tem aí essa oportunidade de você mesmo produzir, né? Ju, produzir vídeo, muito difícil. Talvez já tenha sido mais. Hoje a gente tem um aparelho que faz muita coisa pela gente, inclusive grava vídeos, e grava vídeos de excelente qualidade, que é esse tal do celular. Tem gente muito criativa, tem gente que coloca o celular em cima de uma mesa de vidro e escreve embaixo da mesa de vidro. Ju, não tenho um áudio muito bom. Como você recomenda fazer um áudio muito bom? Fone de ouvido. Esse que eu tô com você, máxima do fone. Quanto mais próximo o microfone estiver dos seus lábios, da onde sai o som, onde emite o som, melhor. Então, às vezes, você pode só usar aqui. Ju, eu não vou fazer no papel, tenho aqui em casa uma lousa, né? É ótimo ter lousa em casa. Bom, posiciona o celular. No meu primeiro tripé era um tanto de caixa de sapatos, tá? Então, às vezes, você encontra um móvel para colocar em cima e tal, só pelo amor de Deus, não coloca o equipamento aí em risco também. Mas é isso, né? Um fone que fica bem pertinho da boca. Uma luz natural é a melhor que existe. Essa que sai aqui da janela, ó, é a luz mais polarizada, mais bonita que você pode encontrar. E o mais importante para nós professores é que o que a gente está escrevendo esteja legível, o que a gente esteja falando esteja audível. Então, preocupação com o fone e a preocupação com uma letra grande, né? Faz uns testes, assim, pede ajuda, às vezes, para um familiar, enfim, para alguém que mora aí com você, para poder, vai lá e escreve o 2 mais 2 da lousa e vê se isso daí tá grande o suficiente, tá dando para ver com definição,
que isso é o que mais importante, né? Ou até mesmo recurso de não tenho lousa, não quero fazer no papel, queria garantir que vai ser mais fácil. Bom, grava a tela do seu computador no Paint, sabe? Tá tudo bem. Você pode, tipo, coloca, a dica é, o seu mouse coloca uma sensibilidade bem baixa. Sabe, em vez de você mexer 1 milímetro, fazer o mouse assim, ao invés de fazer isso, coloca para você mexer 1 milímetro, ele mexer menos ainda na tela. E aí, quando você escrever com o seu mouse, você vai ver que você vai ganhar uma precisão muito maior na hora da escrita. E aí você pode, enfim, tirar os prints, apresentação de PowerPoint, pode fazer uma apresentação de PowerPoint também, e passando, comentando, né? Enfim, tem várias maneiras de fazer os vídeos acontecerem, e a gente já somos treinados para falar bem, para falar com... Não precisa ter medo de... Tô falando engasgando. Não, pensa que é uma aula, tá apresentando o conteúdo da forma que você estaria apresentando, às vezes não precisa nem editar, o aluno tá super tranquilo quanto a isso, ele vai colocar no vezes 2, tá bom? Eu sei aí que você que tá assistindo o seu professor na faculdade também põe no vezes 2, então fica tranquilo quanto a isso. Acho que a edição tem que ser a mais simples possível, o importante é que esse conteúdo esteja sendo passado, certo? Se quiser colocar no YouTube e disponibilizar para outros professores, show também. Outra maneira de utilizar esses vídeos que eu queria comentar aqui hoje, que foi uma ideia que me pareceu muito... Nossa, foi muito legal. Eu lecionei várias vezes aulas particulares no início da graduação, né? Sabe aí que é um recurso que às vezes ajuda bastante a gente a pagar a conta no final do mês, inclusive, quando a gente recebe uma bolsa muito baixa. E aí eu tive um aluno particular que eu cheguei um dia, eu tava logo, assim, tava começando a abrir meu canal no YouTube. E ele já se interessava todo, achava super legal. E aí ele achou que uma das atividades que ele tinha que fazer para escola ia ser legal guardar para fazer comigo. Beleza, cheguei lá, aí ele falou assim: Pro, hoje você vai me ajudar numa lição de casa. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou e falou assim: eu tenho que gravar um vídeo tutorial de como fazer uma bissetriz de um ângulo. Aí eu falei, tá, como é que a gente vai fazer isso, né? Aí ele, não, Pro, eu já pensei em tudo. Aí ele pegou a folha de papel, pegou a régua, o transferidor, pegou tudo, assim, que ele precisava. Eu esqueci o nome do outro, gente, como que é? O compasso, pegou tudo. E ele falou assim, não, Pro, você vai segurar aqui em cima, mas segura bem retinho, tá bom? Eu falei, tá bom, nem falou nada, você falou isso. Segurei lá e falou, fala 3, 2, 1, play, beleza. 3, 2, 1, play. Dei. Aí ele começou. Bom dia, eu sou o Joãozinho e hoje eu vou contar para vocês como fazer uma bissetriz. Para isso você vai precisar de um papel, de um lápis, de um compasso. E ele começou passo a passo, time. Passo a passo, parecia um tutorial, parecia que ele já tinha fazendo... Parecia que ele era melhor que eu, entendeu? Que tinha acabado de começar o YouTube. Ele já veio com o chip. Ele assiste muito, ele fazia isso para os amigos dele. Eu não sei. Eu sei que ele estava ali contando tudo que ele tinha que estar contando. E ele, de fato, fez a bissetriz. Contou lá o passo a passo e foi. E aí ele falou, obrigada, Pro, vamos para a aula então. Aí eu fiquei assim, olhando. E olha que ideia genial, né? Às vezes a gente pede, porque numa prova de desenho geométrico assim, faça a construção pi, popopó. E aí a pessoa vai lá e faz. Beleza, como é que a gente avalia isso, né? Tipo, enfim, às vezes até o aluno errou e, como a gente aqui, eu espero que estejamos pensando todos em avaliações formativas e tudo mais, esse é um excelente momento para a gente conseguir contar para o aluno o que a gente pode melhorar dentro dessa construção. E às vezes fica muito difícil quando você só vê o final, porque às vezes você não consegue nem ver o que o aluno tentou fazer. Então, imagina essa professora com vídeos de 2 minutinhos ali, passando e vendo quem faz e quem não faz a bissetriz, e inclusive conseguindo ajudar onde que eles estão errando. Achei essa ideia genial. Nossos alunos são alunos que o quê? Já vieram com o chip. Tá? Então, às vezes a gente pode pedir para os próprios alunos, né, reinventar aí essas formas de avaliação, ainda mais que agora que a gente está online. E aí, a gente não está enfileirando aluno, eles não estão quietos, sem garantia que não estão pegando material, a gente não avalia mais? Será que não avalia? Será que é só assim que a gente vai avaliar quando a gente voltar para a sala de aula? Eu espero que não. Então, estou dando aí uma outra alternativa para avaliação, que é por meio de vídeos. Bom, um outro jeito, eu digo, até brinco que quem quer andar comigo no recreio tem que ter como pré-requisito assistir esse vídeo aqui, que é basicamente uma paródia de uma música da Lady Gaga com a Beyoncé, chamada Telephone,
que as meninas colocaram todas as fórmulas. Calma aí, time, que eu passei aqui, não queria ter passado. As meninas colocaram todas as fórmulas de geometria de sólidos em um vídeo. E aí, uma delas, elas replicaram todo o vídeo. Tipo assim, quem já assistiu essa obra de arte, que é Telephone, vai identificar todos os elementos em área do cone. É tudo de bom. É maravilhoso, porque nossos amigos também não podem fazer as suas próprias áreas do cone, porque eles não podem fazer suas próprias paródias, né? Enfim, outra maneira aqui de avaliar, eu tenho certeza que elas sabem tudo de área do cone e de todos os outros sólidos, quando elas criaram com essa dedicação, essa letra que é impecável. Impecável, gente. Lição de casa, todo mundo saindo da Cepromate hoje e indo assistir a área do cone, beleza? Depois vocês me contam lá nas redes sociais o que vocês acharam. Bom, eu falei aqui bastante, falei quase 50 minutos. Queria fazer um convite para vocês, que a Juju tá aí onde os jovens estão, né? Como eu já disse para vocês no YouTube, eu sou a Matemaníaca em todas as redes sociais. No YouTube, a Juju tem muito mais um objetivo de passar os conteúdos efetivamente, né? Bom, ano passado eu tive uma preocupação muito grande em ajudar esses pais, professores e alunos, então a gente tem uma série do Enem, que aí eu vou falar sobre todas as coisas que caem no Enem, por meio de exemplos de questões que caíram, né, foram cobradas em anos anteriores, e também tem a série do ano passado, foi outra série que teve, né, foi a do Porque Sim Não É Resposta, que eu justifico matematicamente várias coisas que a gente às vezes não consegue prever em sala de aula para poder explicar, então, porque Bhaskara funciona, porque Pitágoras funciona, porque passa para lá com sinal invertido, porque que faz MMC para somar fração, enfim, lá no YouTube tem todas essas coisas. E já voltamos com os conteúdos quinzenais, porque agora eu estou mestrando, então preciso dar conta de tudo. Conteúdos quinzenais, amanhã sai vídeo novo, sobre divulgação matemática, né? No Instagram e no Twitter, que eu também sou a Matemaníaca. A Juju tem esse comprometimento em demonstrar, né, em explicitar o fazer matemático, que fazer matemática não é ser veloz, não é ser rápido, não é para gênios, não é só para homem ou só para mulher, não, é para todo mundo, e, enfim, desmistificar essas coisas que rondam aí o fazer matemático, lá no Twitter também, onde eu só tudo umas piadas ruins de matemática super questionáveis, e eu queria fazer um pedido aqui especial para vocês conhecerem meu novo projeto, que está aí há 3 meses no ar, que é o meu podcast com a minha super amiga Júlia Marcolan, que é mestranda em Física Computacional na USP de São Carlos, que a gente fala sobre ciência, né, assuntos cotidianos que sempre convergem para a ciência, no podcast que sai toda segunda-feira, chamado Qual Júlia Disse Isso. Então, deixa aqui um pedido. Se inscreve lá no Spotify, sabe? Dá essa moralzinha pra gente. E agora, vi que vocês estavam quietinhos, mas agora vamos para as perguntas, né, time? E obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Cepromate, por colocar o Linktree, que tem todas as minhas redes. Muito obrigada. Estou animada. Me perguntaram coisa enquanto vão mexendo no layout, vocês vão fazendo as novas perguntas. Não sei, o Luiz vai vir aqui comigo de novo. Olha lá, o Luiz chegou. Eu vou responder na primeira pergunta que me fizeram. Eu também queria ouvir do Luiz. Luiz, me perguntaram aqui. Cadê? Acho que eu já sei qual pergunta você está falando, viu? Você sabe, não sabe? Sei. É que foi a pergunta... Eu queria lembrar o nome da pessoa. Aqui é Gabriel Oliveira. 0 é ou não é natural, Luiz? Olha, eu acredito que tudo é uma questão de ponto de vista. Acho que tudo na vida. Tem um ponto de vista que tá certo e outro tá errado, né, Gabriel? Às vezes... Tô brincando. E aí, pra você tá ou não tá, Luiz? Olha, eu compartilho da sua opinião. Que Né? não Então, tá? assim, o quê? Que tal não tá certo? Tá ou não tá os zeros naturais? Não sei. Eu acredito que a pergunta tenha sido direcionada à matemaníaca. Gente, só para colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço.
Que eu acho muito engraçado, porque ela não tem resposta certa, tá? Os matemáticos não têm consenso, mundialmente os matemáticos não têm consenso se o zero está ou não nos naturais. Então, é normal quando você vai ler um artigo, um livro, alguma coisa, o escritor tem que te contar para o leitor se ele considera ou não o zero dos naturais, porque isso pode causar confusão, né? Em índice, enfim, em divisão, né? Se ela está trabalhando com corpo, grupo, você precisa contar se o seu zero está lá ou não nos naturais. E eu pergunto sempre faço sempre essa pergunta justamente porque não tem resposta certa, né? É só legal ver as justificativas. E para mim não tá, super não tá. Que saco, já viu? Já fizeram análise, gente? Pelo amor de Deus, se vocês já viram que é uma confusão por índice começando com zero, né? Deus me livre. Inclusive, eu já ouvi uma história sua de que você perguntou para um medalhista da Fields. Fields. Olha só. O Venkatesh foi medalhista em 2018 aqui no Rio de Janeiro, né? A premiação foi aqui no Rio. E aí eu perguntei para ele se ele achava que eles estavam nos naturais. Aí ele se recusou a responder, falou que ele já tinha encontrado que ele já tinha entrado em muita confusão por conta disso, e me voltou no microfone e ele responde assim, mas essa foi a melhor pergunta que me fizeram. Aí eu fiquei, meu Deus, vem cá, teste, eu não estava pronta para isso. Tá lá no YouTube também, fiz a melhor pergunta para o medalhista Fields, podem conferir, inclusive as outras respostas, mas foi muito bom. Eu fui fazendo algumas anotações aqui durante a sua apresentação. Primeiro, que apresentação incrível. Você disse que tem uma afinidade muito grande com arte, né? Então, eu tenho quase certeza da sua resposta, mas o circo, principalmente, acho que te ajudou bastante com a questão de dar aula, né? De estar lá na frente e ser o centro das atenções durante um período de tempo, né? Ah, com certeza. Porque, querendo ou não, desde os 4 anos que eu faço balé, eu me apresento pelo menos uma vez por ano, eu me apresentava. Então, e assim, não é você se preparar muito para apresentar, né, trabalhar em grupo, porque as apresentações não são, na sua grande maioria, sozinhas, são em grupo. Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente tenha, né, você se prepare para algumas situações, né? Então, com certeza. Eu acho que o fato de enfim, eu me senti tão confortável falando em público, muito provavelmente foi por conta disso. Não que todas as pessoas vão ser tranquilas só porque elas fizeram um esporte ou uma arte antes, né? Mas que para mim contribuiu bastante, assim. Perfeito. O Douglas Mariano perguntou para você, né, que ele solicitou que você falasse um pouco mais sobre como é ser aluno especial. Ah, show! A aluna especial é o seguinte, você não é uma aluna regular no sentido de que, tipo, a esperança é que você se torne, tá? Tem várias coisas burocráticas do porquê isso funciona e muito porque as suas notas que você tira no mestrado influenciam, por exemplo, na nota que aquela universidade vai ter. Então, às vezes, um jeito da universidade fazer é que você entre como aluno especial para, enfim, não influenciar nessa nota. Mas, para mim, é o jeito melhor hoje, porque a Juju ainda dá aula, faz a matemaníaca e é aluna. Então, assim, o esperado é que a gente fizesse o mestrado, porque ele por si só já é um trabalho, mas eu não quero abrir mão da matemaníaca. Então, para mim, o melhor jeito hoje é fazendo com um aluno especial, porque aí o que acontece é que você não tem todas as você não tem todas as cobranças que um aluno integral teria. Então, eu não preciso fazer 2 disciplinas por semestre, eu posso fazendo uma por semestre, sabe? Então, eu acho que é importante isso, né? Acho que para mim, assim, hoje é o jeito que mais encaixa com a minha rotina, né? Uhum. E é uma boa estratégia, né? Principalmente já que você não quer, por exemplo, parar com o canal e tudo mais. O E não quero Pedro, estar longe de estudar, né, também. sim. O Pedro Saula perguntou como que foi ir da graduação para a pós. Como foi essa transição? Difícil. Primeiro que quando eu estava na graduação, eu não queria sair. Eu não sei se a experiência de vocês, mas quando eu estava próxima de me formar, o meu sentimento era: eu tô desde os 5 anos indo para a escola e nunca parei de estudar. O que, que eu vou fazer que amanhã eu vou acordar e não vai ter alguém falando o que, que eu tenho que estudar, o que, que eu tenho que fazer, não tô indo para esse lugar. Então foi muito doido entender. Mas eu optei, foi uma opção minha, não entrar na pós-graduação logo depois da graduação, porque eu queria entender o que eu queria estudar. E para mim, assim, tá tudo bem se você souber já, enfim, se quiser arriscar, mas para mim não fazia muito sentido, porque eu não sabia se eu queria continuar pesquisando as coisas de
de educação, que foram as coisas que eu mais fiz durante a graduação, né? Então, eu fiz PIBID, eu fiz iniciação científica, o TCC era opcional, mas eu fiz também. Mas eu não sabia se eu queria continuar, né, estudando educação, matemática, se eu queria ir para guarda-chuva da comunicação, falando sobre comunicação científica, ou ainda tinha a opção de vir para matemática pura. Então, a melhor coisa para mim foi ter esse intervalo, justamente para eu entender o que eu queria continuar estudando. Eu sabia que eu não queria parar de estudar, mas eu não sabia o que eu queria continuar estudando a nível acadêmico, porque eu entendi também que você consegue continuar estudando as coisas que você gosta, né? Lendo, se aprofundando e tal. Mas é outra coisa quando você está num ambiente, né, que você tem aula, né, enfim, tem algumas obrigações e tudo mais. E nesse ambiente eu queria continuar estudando matemática. Então foi aí que eu comecei a organizar toda a minha vida, em 2019, para poder voltar para a sala de aula como aluna, e voltei na matemática pura. Então foi muito bom parar. Uhum. E eu não sei, pelo menos é o que eu escuto de muita gente que fala, olha, se você quiser fazer graduação e quiser fazer pós, mestrado, doutorado, não para, porque é mais difícil voltar. Então também, às vezes, o pessoal emenda por conta desse medo de tentar voltar e não conseguir ter a rotina de estudo, né? Não sei. Que são várias coisas que influenciam, né? Eu acho que a primeira delas é que a gente está no Brasil, que também é um lugar que a gente sabe que para ter bolsa de estudos tem uma cobrança muito alta e muito complexa. Mas eu sei que eu não posso ter bolsa de estudo até, né? Porque eu tenho a matemaníaca, por exemplo. Então eu preciso fazer as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, sabe? Então, para mim eu sei que eu não vou parar de estudar, eu sei que eu não vou parar de fazer a matemaníaca, e qual que é o melhor jeito de incluir essas duas coisas. Então, acho que, assim, cada caso é um caso, acho que também ir continuar fazendo sem não ter certeza se você vai estar feliz naquilo, sei lá, talvez seja a melhor coisa você pensar sobre o que é melhor para você, sabe? Acho que cada caso é um caso, não dá para generalizar. Enfim, mas se vocês estiverem falando assim, nós queríamos muito parar, mas às vezes esse é um incentivo, assim, sabe, para ficar 6 meses, pensar, entender. Acho que tá tudo bem também. Ninguém vai morrer, não, tô vivíssima. Tá A tudo Daniela bem. perguntou, alguma dica para melhorar os áudios dos vídeos? É a minha maior dificuldade quando vou fazer um vídeo para as turmas. Tá, Dani, o que eu posso dizer é o seguinte: a primeira dica é isso. O microfone mais próximo da boca possível. Se você tiver um desse daqui já é ótimo. Se você tiver algum outro instrumento de microfone, deixar ele também o mais próximo da boca. Todo mundo fica num vídeo que a visão não tá muito boa, tipo, tá embaçado, tá meio escuro. Mas se o áudio tá ruim, observa, nem a gente fica. E o que é um áudio ruim? Muito ruído. Então, se a sua janela estiver aberta, estiver passando um caminhão do lado de fora, fecha a janela, sabe? Tipo, tenta gravar no momento que é mais silencioso. Se você sabe que 9 horas da manhã passa o carro do ovo, deixa para gravar às 10, entendeu? Entenda o horário da sua casa e o que cabe melhor na sua rotina para ser o horário mais tranquilo. Às vezes, sei lá, a máquina de lavar funciona de manhã na sua casa, não sei como é a rotina, como que é. Deixa para gravar nesses horários que a sua casa é mais silenciosa e encaixa dentro da sua rotina. Ju, não tem como. Outra coisa de coisa que não é boa para o áudio é eco. A pior coisa é ter um áudio que parece que você está dentro do banheiro, né? Tipo, que fica uma ressonância muito ruim. Por que isso acontece? Porque provavelmente você está num ambiente muito duro. A física explica que se você estiver numa caixa vazia, você vai falar, o som vai bater nessa parede e vai voltar de uma forma muito escrota, vai ser muito ruim. Então, melhor recomendação, Ju, coloca um tapete, coloca uma cortina. Ju, não tem dinheiro para investir nessas coisas. Abre o seu armário. Seu armário, suas roupas estarem ali, já infla um colchão, coloca, sei lá, pega a sua coberta e pendura nas paredes, porque o quão mais acolchoado for o seu ambiente, por isso que estúdio, né, tem aquelas espumas que são todas onduladas, parece uma caixa de ovo, porque se esse áudio bate de jeitos diferentes, ele não dá esse eco. Uma vez eu gravei um podcast, foi o primeiro podcast que eu gravei, e aí falaram assim, Ju, grava embaixo da coberta. E aí eu fiz uma cavaninha assim, ó, gravei, ficou ótimo. Enfim, tenta falar o mais claro, o mais possível, alto, em bom tom. E eu não entendo muito de edição de áudio, tá? Porque eu sempre fiz esses jeitos alternativos para o áudio ficar melhor. E são dicas valiosíssimas, né? De uma pessoa que está há 6 anos
quase mais ou menos fazendo isso. A Laura Santos perguntou: você pode falar um pouco mais sobre usar vídeos para avaliação? Eu acho que a primeira coisa que você tem que garantir que os seus alunos vão têm a disposição de gravar isso, que eu quero dizer, eles têm os equipamentos necessários, você vai gravar isso dentro de sala de aula, fora de sala de aula, tem que planejar isso, né? E eu acho que você também precisa dar todos os recursos mínimos. Então, provavelmente, aquele meu aluno, ele não foi para casa com faça um vídeo sobre obstetriz. Ela provavelmente falou, se apresenta, mostra os materiais, né? Ela deve ter dado, assim, tipo, o sketch do roteiro, né? O rascunho do roteiro. Então, você primeiro tem que se apresentar, depois você tem que falar o que você vai fazer, mostra os seus materiais, e quando você for mostrar como você faz, tem que aparecer sua mão, tem que aparecer o papel. Então, assim, ela deve ter dado todas essas dicas, sabe? Para o aluno. E deve ter falado, esse vídeo tem que ficar com no máximo 2 minutos. Porque também, se o aluno faz um vídeo de 15 minutos, para você é horrível depois avaliar, né? Você tem que pensar no seu tempo de correção sobre isso. E aí eu acho que você também tem que ter claro, assim como todas as avaliações, do porquê que você está passando isso, como você vai avaliar, o que você quer avaliar, para você também entender se esse é o melhor recurso, né? Então, se esse é o melhor jeito de avaliar o seu aluno, e o que você quer avaliar quando você está pedindo isso? Você quer avaliar se ele sabe apresentar? Você quer avaliar se ele, né, se ele sabe segurar os equipamentos, se ele sabe, enfim, acho que você tem que ter isso claro também para você, para essa avaliação ser mais significativa. E como você vai dar esses feedbacks, né? E talvez isso venha assistindo os vídeos, mas eu acho que tem que estar tudo. Esse planejamento tem que acontecer antes para você conseguir fazer e você não perder esse processo de avaliação, né? Entender como que eles vão enviar esse conteúdo para você, se vai ser por um drive, se vai ser por um pendrive, se vai ser um CD. Acho que tem que pensar em tudo isso, sabe? Porque é um jeito não tradicional, né? O tradicional hoje é, sei lá, avaliação por papel, né? Então, pensar no que seria, o que a gente faz no papel para ser o suficiente para uma avaliação que a gente precisa fazer no vídeo para ele também ser legal, né? E eu sempre acredito muito nessa diversidade de avaliações de formas diferentes para também garantir que várias habilidades estão sendo previstas, né? Porque, enfim, a gente quer na escola, o papel da escola é a formação de um cidadão, né? A gente não quer um cidadão que só sabe escrever, então falar é importante, se apresentar. Acho que é legal isso também, essas várias formas de avaliar. Uhum. E diversificar também um pouco da aula, né? Porque em algum momento da palestra, acho que no meio mais ou menos, você falou de seria interessante o aluno assistir o vídeo, por exemplo, do YouTube Edu antes de ir para sua aula. Uhum. Isso a gente vê em uma matéria da graduação, que é uma prática de aula, né? Chamada sala de aula invertida. Então, Uhum. você trazer esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de diversificação, de sair daquela coisa mais monótona do professor lá na frente, acho que pode ser uma estratégia para formar cada vez mais aí pessoas que pensam melhor também na matemática, né? Isso. Uhum. Com certeza, com certeza. Até é interessante por diversificar a forma que a gente assimila, né? Lendo, ouvindo, falando, acho que são várias. Tudo isso faz com que a gente assimile melhor o que a gente está estudando, né? Uhum. A Maísa pediu para você contar um pouquinho mais sobre a roda de matemática, na verdade, né? Como que Uhum. você trabalha com os alunos mais novos. Show. Quando a gente. A roda de matemática, de novo, ela é uma escola extracurricular de matemática. Então, a gente não tem sei lá, cumprir o currículo que é previsto pelo Estado ou pelo país. Então, o que a gente faz lá, a gente acredita muito numa matemática que é plural, criativa, diversa, argumentativa, e tudo isso que vai formar a base da roda de matemática são os círculos matemáticos, que é uma metodologia que vem da Rússia e se expande quando os Estados Unidos traduz isso para o inglês. A gente aplica os círculos matemáticos com crianças de 5 a vai virar 5 a 14, em breve, assim, mas hoje ainda de 5 a 12 anos, a gente tem turmas pequenas para eles conseguirem se escutar e, enfim, argumentar. E a gente trata de várias matemáticas. Tipo assim, a gente trabalha desde mensuração, escala, raciocínio lógico, lógica de programação, tudo isso com atividades que a gente chama, a gente não, né? Essas metodologias mais novas vão chamar de piso baixo, teto alto, que são atividades que você pode só responder a primeira pergunta, você pode aprofundar e ir mais fundo, né, e continuar construindo aquele conhecimento ali dentro. Então, a gente ajusta
essas dificuldades para ser difícil para todo mundo, mesmo desafiador, mas ser um difícil que eles consigam alcançar com a matemática que eles têm, dado que eles viram na escola, né? Que é previsto deles serem vistos na escola. Mas aí a gente trabalha essas várias atividades. Ju, quero ver esse tipo de atividade que é de piso baixo teto alto. Recomendo que vocês entrem num site escrito, chamado YouCubed. You de você e Cubed de cubo mesmo. É uma iniciativa de Stanford, com todas as metodologias que a gente usa, todas essas pesquisas mais recentes em educação matemática, feitas lá por Joe Bowler, por Rachel Lowton, enfim, que elas tenham essa escola de aplicação, porque mais na teoria também querem mostrar que funciona na prática, o que elas estão estudando, e aí elas oferecem todas as atividades, né? Então, vale a pena dar uma vasculhada por lá. É mais ou menos isso que acontece na roda de matemática. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade, acho que alguns receberam pelo menos alunos da Unicamp, mas eu acredito que essa roda de matemática possa se assimilar bastante com o Lar das Crianças. Não sei se a professora Júlia já ouviu falar dessa iniciativa, que é bem bacana também, que trabalha justamente, que ela é extracurricular, contraturno. Ela é uma fundação jesuíta, então assim, é bem bacana, eu pude acompanhar um pouco mais de perto também essa iniciativa, eu acho bem fantástica. Para quem quiser conhecer mais também, acho que o pessoal consegue deixar aí nos comentários para vocês pesquisarem um pouco mais sobre o Lar das Crianças. E tem a oportunidade de estagiar lá, para quem precisa de estágio. Uhum. A Natália perguntou, além de vídeos, quais outras estratégias você tem usado nas suas aulas agora na pandemia? A gente usa muito, as atividades que a gente cria mesmo atividade. Então, no primeiro momento, quando eu voltei para a roda de, porque enfim, quando era presencial, né, final de 2019, eu me desliguei da roda de matemática para poder ir para o Rio de Janeiro estudar. Só que aí logo em março já virou virtual, e aí eu voltei como, por exemplo, criadora de atividades. Então a gente cria as atividades, pensando em tudo isso que a gente faz por lá com as crianças, mas a gente também usa muito da YouCubed, né? A gente, para essas atividades acontecerem, algumas delas são bem argumentativas, na sua maior parte, mas como são crianças muito pequenas, a gente gosta muito do recurso de ter alguma coisa visual. Então a gente usa a plataforma do Zoom hoje, mas a gente usa todos os recursos do Google, né, da ferramenta Google. Então a gente usa, por exemplo, com as mais velhas, se a gente quer analisar dados, a gente usa assim planilhas, a gente conta alguns recursos que a gente vai usar, né? E aí até para a segunda, terceira atividade fica até mais rápido, porque eles já estão ali conhecendo, já conhecem a ferramenta. Mas a gente usa muito apresentações para poder ter recursos visuais, né? Tipo, tentar essa substituição, por exemplo, do material dourado, né? O material dourado é o que a gente mexe, a gente pede bastante para eles organizar ideias em papel, lápis e tal, aí a gente pede para ter dado, para trabalhar com probabilidade, por exemplo, ou até mesmo geometria. Alguns materiais, assim, a gente pede para eles terem, mas, por exemplo, a gente tenta ter bastante recurso visual e a gente usa muito do Google Apresentações. Aí a gente apresenta para eles e com os mais velhos, né, com, sei lá, 10 anos já, a gente já oferece o link para eles interagirem dentro. Então, por exemplo, vai trabalhar com diagrama de Venn, a gente deixa todos os elementos ao redor e eles vão mexendo e levando para onde que esses elementos vão estar no diagrama. A gente vai trabalhar a ideia de gráfico, eles também mexem tudo sozinho. Então, a gente usa muitas coisas do Google e a gente transforma isso no mais interativo possível, né? Agora tem uma pergunta minha, que me surgiu uma dúvida agora. Eu queria uma opinião sua sobre o Kahoot, né? Dessa questão dessa gamificação, né? O que você acha? Se você já aplicou isso também em alguma sala de aula? Uhum. As crianças pedem bastante, por exemplo, o Gartic. Eles também gostam muito de jogos, a forma que eles interagiram muito com os amigos dele, inclusive, né? Com jogos. Aí, por exemplo, o Gartic, eu abro um Jamboard, que é uma lousa interativa da Google, ou no Zoom a gente abre lá uma tela em branco, e aí eu dou uma palavra, né, que tem o chat para enviar para um aluno só, aí você envia uma palavra em matemática e ele precisa desenhar para a turma descobrir, sabe? Então a gente faz essas coisas, né, quando a gente acha que é pertinente, enfim, de uma forma que supra ali também as nossas ideias de aula, a gente adapta, né, a gente tá aprendendo bastante com o virtual também.
Mas o Kahoot pediram muito, que é a ideia de fazer as perguntinhas, né? Às vezes a gente pede para eles criarem também, né? Então acho que é legal, porque se eles conhecem tanta plataforma, eles pedem tanto, a gente às vezes pede até para eles criarem. É muito interessante ver, porque dá uma autonomia muito legal para eles, né? A gente trabalha bastante com jogos, mas a gente deixa bem claro para eles em vários momentos que o importante não é ganhar, sabe? Porque essa é o nosso rolê dentro da roda de matemática, assim. A gente diz que é um ambiente que é seguro para errar, para tentar, para arriscar, que é o que a gente quer, que eles... não tem problema errar, a gente... É o nosso maior segredinho, né? O erro é nosso amigo, não sei o que lá, a gente fala bastante disso. Então, os jogos, eles vêm para poder fazer com que a gente crie novas estratégias, o que a gente aprende com as estratégias dos nossos amigos, o que você faria se a gente jogasse mais uma vez, né? Então, toda vez que a gente joga alguma coisa, a gente joga pensando nas coisas positivas que aquilo traz, e não para aquilo fomentar um ambiente de competição. É sempre assim, sempre com essa ideia. Uhum. Acho que eu acredito que, por exemplo, essa gamificação também pode gerar ali uma competição saudável, né, entre os alunos também. Mas sempre deixando claro que não tem problema, por exemplo, errar. Uhum. O Douglas, ele fez uma pergunta muito pertinente, que eu acredito que seja talvez uma dúvida de bastante gente, que seria essa questão dessa separação, né, entre a Júlia e a Júlia Juju professora, igual ele fala ali, né, de você em terceira pessoa. E Sim. ele pergunta se você acredita que seja importante essa separação da vida acadêmica da vida pessoal. Com certeza. Ainda mais quando a gente está socado dentro de casa, que aí é muito fácil tudo virar trabalho, ou tudo, né, ou não, nada virar trabalho, enfim, é muito importante, né, a gente ter claro essas divisões, até que momento você está fazendo uma coisa para você, até que momento aquilo é trabalho, até que momento aquilo é algo, enfim, acho que é importante, sim, e tem várias Júlias aí, né, que atuam, que é a Júlia professora, a Júlia aluna, a Júlia divulgadora, e eu gosto bastante de ter claro isso, assim, né, tipo, essa Júlia aluna que também vai arriscar bastante, vai tentar bastante, por mais que às vezes a gente até queira fazer tudo certo de uma vez só, mas lembrar do que a Júlia professora fala, até para a Júlia aluna usar bastante disso no mestrado, assim. Então eu tenho bastante diferença, até brinco assim, a matemaníaca é muito legal, sabe? Ai, meu Deus. Mas é brincadeira, assim, né? É tudo eu, sou todas as Júlias, mas elas têm objetivos e, enfim, tempos diferentes, assim, na vida. Você falando Mas falar agora em... Diga. Não, é que você falando agora, né, da Júlia, aluna, professora, divulgadora, eu lembro daquele filme Fragmentado. Não sei se todo mundo assistiu. O Davi perguntou se você acha legal ficar demonstrando fórmulas. Eu acho essa pergunta um divisor de águas, na verdade. Mas passa a palavra para você. Eu acho que um caminho. Vamos lá, né? O que a gente tem na graduação, não acho que é aquilo na sala de aula que vai funcionar, sabe? Porque eu acho que são objetivos completamente diferentes. Eu acho que os porquês têm que ser mostrados, ou pelo menos questionados, levantados, né, fomentados, né, porque no final das contas a gente quer formar seres humanos que são argumentativos, que são questionadores, que sabem ver um argumento se ele é válido, se não é válido, e a gente não que a matemática seja só isso, mas a matemática beneficia muito essas habilidades. Então, sei lá, quando a gente vai falar sobre a matemática da escola, por que ela existe? Ela existe porque ela é uma maneira de alcançar essas habilidades e competências pessoais que a gente visa num ser humano na nossa sociedade. Não sei se da forma que a gente faz hoje, tradicionalmente, está ajudando, talvez a gente esteja ajudando a passar muito aluno em vestibular, né? Então, assim, acho que volta para o que a escola prevê, o que a gente deveria fazer para cumprir isso daí. Eu sou do time que eu acho que eu gosto muito de trabalhar na roda justamente porque é um lugar em que trabalha uma matemática da forma que eu acho muito interessante ser vista, que é tipo colocar um problema, que é um problema que está ajustado o nível para aquele ambiente, mas que deixa os alunos argumentarem, questionarem,
levantarem suas próprias hipóteses, porque isso é muito mais significativo, né? Hoje mesmo eu estava vendo meus e-mails, eu recebi um e-mail de uma pessoa falando assim, no vídeo do passa para lá com o sinal invertido, que eu estou explicando por que a gente faz isso, né, e tal. Ele respondeu até assim, eu estou indignado, porque se tivessem falado isso para mim da primeira vez, eu não teria esquecido, não sei o que lá, isso é muito mais significativo para mim, porque é isso, né, tipo, as regras, elas funcionam quando elas fazem sentido para você, mas se aquela regra só é imposta, né, e vira uma decoreba, aquilo ali não está se relacionando de nenhuma maneira, então, tipo, o sinal da igualdade, ele tem um significado, né, depois, se o aluno quiser algoritmizar aquele processo, que ele já sabe que passa para lá com o sinal invertido, mas eu acho que é muito mais significativo ele por conta própria, chegar nisso, ou a gente apresentar isso depois dele entender o que aquele símbolo significa, né? Enfim, a ideia de igualdade, para mim, é uma das mais fundamentais que a gente precisa trabalhar na escola. Então, enfim, né? Só sei fazer com flor. Quando coloco o X, eu não sei mais fazer, né? Então, assim, a gente precisa realmente, né, andar com passos que façam sentido ali dentro. Então, eu não acho que o jeito de entrar na sala de aula, demonstrar Bhaskara e sair de lá feliz como se tivesse cumprido um papel, não acho que é isso. Mas eu entender por que a Bhaskara tá ali, por que ela resolve, será que não tem uma outra fórmula que faça a mesma coisa, né? Tipo, como é que a gente garante que isso daí está realmente resolvendo o nosso problema, ou pelo menos não precisa demonstrar a fórmula de Bhaskara, mas das motivações, nosso meu Deus, imagina se a gente tivesse que fazer isso daqui o tempo inteiro, imagina se, né, se a gente tivesse que fazer aquele passo a passo da demonstração de Bhaskara o tempo inteiro, que trabalhão, então a gente otimiza, tem casos específicos em que a gente consegue resolver no final o que a Bhaskara quer fazer, ela quer zerar valores que zeram aquela equação, então assim, eu acho que é importante pelo menos essas verificações, essas coisas de uma forma mais autônoma. Mas eu não acho que é demonstração do jeito que a gente vê na graduação, não. Acho que a gente está mais maduro, né, como ser humano, como o objetivo é formar um matemático ali, na escola não é esse o objetivo, então acho que são coisas diferentes, mas eu acho que um pode beneficiar o outro, sim. Eu deixo aqui uma sugestão, tem um documentário da BBC, não lembro agora o nome, que ele fala justamente disso. O nome do documentário é A História da Matemática, e ela traz a matemática como uma percepção da época mesmo, né? Qual era o sentido dos matemáticos existirem, né? O porquê que eles estavam fazendo aquilo. Que eu acho que vai muito de encontro com essa sua fala de mostrar para os alunos a matemática do dia a dia, né? Não só a demonstração de fórmula e realmente essa decoreba, né? Sim. O Douglas, aqui, neste pouco tempo do projeto Qual Júlio disse isso, o que é exposto nele e traz dicas para aulas, professores e alunos? Douglas, o qual já disse isso, ele é basicamente uma exposição para o mundo de como que é legal ser amiga das Júlias. Eu acho que é isso, assim. É muito mais numa ideia, né? Acho que a gente pensa muito no sentido da plataforma que a gente está, né? E o podcast, ele costuma ser um companheiro, né? Eu acho que as pessoas seguem um podcast, costumam continuar no podcast, se ela se sente, tipo, convidada naquele papo, conversar e tudo mais. Então, nossa estratégia dentro do qual Júlia disse isso é um bate-papo que normalmente acontece aqui em casa, né? Que eu moro com a outra Júlia. Então a gente guarda os nossos melhores papos para compartilhar com vocês, porque a gente sai, sei lá, de BBB e acaba parando na ciência, não tem como, é uma física e uma matemática, sabe? Então a gente sempre converge isso para a ciência. Nosso maior objetivo é falar sobre desmistificar o cientista inteligente. Tem que cair o mito do cientista inteligente, tô brincando. Mas a gente fala assim enfim, das nossas vivências como mestranda, a gente fala das nossas vivências como divulgadora científica, a gente expõe sobre o nosso período de graduação, a gente fala sobre assuntos específicos, por exemplo, a gente já falou sobre infinito, a gente já falou sobre física quântica, a gente fala sobre várias coisas, mas tudo isso parte de um assunto que parece cotidiano, entendeu? Então a gente fala de carnaval e cai em ciência, a gente sai de saudade e chega em ciência. Então a gente sempre sai de um assunto cotidiano, que a gente é muito amiga, então eu acho que é comum, assim, entrar num podcast e querer fazer parte, assim, conversar, mas sempre levando esse assunto para a ciência de uma maneira ou outra, tá?
não é dedicado exclusivamente para professores ou para alunos, é mais uma forma de divulgação mesmo, tá? Não tem um objetivo de formação, formativo. Ele também perguntou sobre o Discord, né? Se o Discord ele facilita o contato com os alunos. A gente não usa o Discord como uma plataforma na roda, né, que é onde eu sou professora, a gente não usa ele como uma ferramenta pedagógica. A gente tem, sei lá, a gente usa ClassUp com pais, e a gente usa o Zoom como plataforma de dar aulas, até pelos recursos que a plataforma oferece hoje. E o Discord eu uso muito para conversar com quem segue a Juju. Então, no Discord, eu acho uma plataforma incrível de companhia, assim, sabe? Eu entro todo dia e fico pelo menos a partir da manhã com todo mundo que apoia a Juju, assim, tanto padrinho quanto membro, a gente passa lá a manhã inteira estudando, conversando, fazendo as tarefas, lendo e-mail, tal, e o pessoal fica lá o dia inteiro, assim, jogando, estudando, tem muito físico, muito matemático, então o pessoal, querendo ou não, nesse momento em que o nosso contato é virtual, o pessoal tem gostado bastante da plataforma, e eu tenho me adaptado bastante com ela também me ajuda bastante a ficar perto das pessoas que eu gosto, assim. Bom, alguém tem mais alguma pergunta para a professora Júlia? Aproveitar esse momento único, eu diria. Eu queria só um último comentário, falar um pouco sobre essa parte de divulgação científica, porque realmente eu já pesquisei, na hora que você estava falando, eu estava tentando ali recapitular todos os canais que eu já tinha visto, tem bastante canal, por exemplo, de física, biologia, mas de matemática realmente eu só conheço o seu, né? E espero que esse cenário possa mudar para a gente ter cada vez mais gente falando de matemática na internet, né? Eu tô muito disposta, tá, gente? Às vezes eu demoro para responder, porque vocês estão vendo que eu faço muita coisa aí na vida. Mas às vezes eu demoro para responder, mas eu tô muito disposta a ajudar todo mundo. Por exemplo, Ju, eu tenho um projeto, quero começar a fazer um TikTok, quero começar a fazer live na Twitch, não sei. Eu posso ajudar sempre, estou muito disposta a ajudar todo mundo. Tem, por exemplo, uns canais que estão saindo agora que são muito de apoio meu, que é, por exemplo, a Locomotiva do Conhecimento, Locomotiva do Conhecimento, é isso. São meus amigos físicos, um de Curitiba, um de Fortaleza, e eles fazem vídeos um respondendo o outro, assim. E toda semana eu encontro com eles para dar dica de título, eu falo, gente, assim, eu quero muito que tenha outras pessoas falando de matemática, se alguém aqui tiver alguma ideia, alguma iniciativa, queira conversar, enfim, eu estou muito disposta. Talvez o jeito mais fácil de encontrar comigo seja pelo e-mail, ou enfim, por Discord, que é o lugar que eu tô mais. Por exemplo, eu não fico com o celular muito do lado, então eu não entro muito em Instagram, Twitter, assim. Mas eu acho que esses daí são jeitos mais fáceis de, pelo menos, eu conseguir ajudar nos primeiros passos, assim. Estou muito disposta mesmo. Não vejo a hora de ter outras pessoas falando de matemática. E é difícil mesmo, não é fácil. Eu sigo aprendendo muito em 6 anos, né? Imagina no inicinho. A Natália, ela perguntou, acho que retomando também, tem bastante gente que tem dúvida nisso, na parte do ingresso do mestrado. Como que foi essa experiência? Então, eu me programei para voltar a estudar em 2019, para poder voltar a estudar, na verdade, me programei em 2019 para voltar a estudar em 2020, que foi aquela doideira, né? Aí eu fui para o IMPA, para o Rio de Janeiro, fiz o curso de verão lá, enquanto eu estava fazendo o curso de verão, e eu me candidatei para o mestrado. Só que nunca saiu esse mestrado porque vivemos uma loucura. Mas eu continuei fazendo as matérias como ouvinte lá no IMPA, mas não foi um ano bom. Assim, para mim, eu precisava resolver outras coisas e acabei tentando bastante o ano inteiro fazer as análises e tal, estudei bastante, mas eu não consegui estudar com a dedicação que exigia, assim, o curso, principalmente porque eu não estava num momento muito bom. E aí eu parei de novo, falei, não preciso ter pressa, porque eu preciso ter pressa para isso, vamos devagar e tal. Cuidei de mim lá, o que eu precisava cuidar, e aí esse ano eu me senti mais fortalecida para voltar a estudar, e aí voltei na metade do ano, tipo, me candidatei pro da UFES. E aí me candidatei pro da UFES porque meu namorado também se candidatou. E eu tinha colocado na minha cabeça de que eu só ia voltar se fosse presencial, porque eu tô voltando para estudar meio que por um projeto pessoal meu, né? Tipo, daqui a uns anos eu ainda continuo, tipo assim, não tenho... Vamos lá,
o objetivo da Juju não é ser a pesquisadora de não sei. Não, o meu objetivo é não parar de estudar, entendeu? São objetivos distintos que eu imagino de quem esteja na academia. O meu objetivo é não parar de estudar, é conhecer coisas novas e tudo mais. Então eu falei, eu não preciso ter essa corrida, não preciso ter essa pressa toda. E aí tinha colocado na minha cabeça que eu só ia voltar se fosse presencial, que eu não estava conseguindo aproveitar virtual. Só que meu namorado também se inscreveu na UFES. E aí eu falei assim, talvez seja legal se inscrever com ele, se os dois passarem e tal, porque ele, pelo menos, eu vou ter um pouquinho da experiência, né? Porque ele também convive bastante comigo, de, por exemplo, pelo menos estudar com ele, conversar com ele, ter todo esse momento de que a gente reclama da matéria, segurando o café depois da aula, sabe? Pelo menos eu vou ter com ele, assim, um pouco. E a gente vai poder fazer as listas juntos e tal. E, porque é isso, né? Eu não, como eu faço muita coisa, eu não conseguia não consegui fazer muito amigo no mestrado, eu não conseguia, enfim, eu não consegui criar um grupo de pessoas que estudam juntos, que isso me ajuda muito. E aí, com meu namorado, eu sabia que pelo menos isso daí ia suprir um pouco. E aí foi excelente, porque é isso mesmo, né? Eu tô curtindo, esse ano tá muito mais significativo do que ano passado, assim, para os estudos. E aí meu ingresso foi assim, foi meio doido. Ainda estou com um aluno especial, mas vamos seguir. O importante é que eu estou fazendo as disciplinas, estou de boa. E já fazendo também a pergunta da Natália, e é uma curiosidade minha também, né? O porquê da matemática aplicada. Não, da matemática Da pura. pura, e não a educação, né? Isso. Também foi uma fase de descobrir, assim, porque não foram. Quando eu fiz o TCC, eu fiz o TCC numa área com um professor, e depois, quando eu fiz a iniciação, eu fiz em outra área com outro professor. Hoje, olhando, eu entendo que a Júlia, daquele momento, não sabia, mas ela estava tentando cobrir as lacunas de que a licenciatura não estava fornecendo ali no curso. Então, quando eu fui estudar currículo, avaliação e tal, foi tudo, mais especificamente assim, foi tudo nas pesquisas, né? E aí, eu não me via, tipo, eu me via, foi muito complexo, porque como assim? Eu entrei na licenciatura querendo ser professora, saí da licenciatura sendo professora, não querendo desistir em nenhum momento, como eu não quero continuar estudando educação matemática. E aí foi um tempo, assim, para eu entender que tá tudo bem, eu já sou licenciada, eu já posso ser professora, e tá tudo bem eu continuar estudando educação, indo em eventos de educação e me profissionalizando na parte de educação de outras maneiras que não na academia. Porque o que eu senti muita falta quando estava fazendo essas atividades era de estudar matemática. E aí eu voltei na academia para estudar matemática porque era o que eu gostava muito de estudar. Acredito que não sei, acho que não tem mais perguntas. Eu queria deixar o comentário do Bruno como agradecimento já também, né? Somos todos seus fãs. E eu queria Obrigada. muito agradecer, né, a sua disponibilidade a participar da CEPROMAT. Com certeza iniciamos essa sequência de palestras com o pé direito, com a sua participação. E eu espero, né, a gente espera que você volte mais vezes, cada vez mais aqui na CEPROMAT. Ai, obrigada, time. Foi muito gostoso. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. Aproveitem as próximas palestras também, é muito show. Inclusive, se quiser assistir, está convidada. No mesmo link? Vai ser nesse canal? Sim, todas vão ser no canal do IMEC, reforçando para a galera que pode ser que tenha entrado depois. Gente, sigam a gente nas redes sociais, pelo amor de Deus. Instagram, Facebook, não percam nada da CEPROMAT, porque, assim, tem muita coisa, muita informação, muita palestra bacana que está por vir também. Com certeza a palestra da Júlia alegrou os nossos sábados, né? Foi realmente um sábado, como o Pedro, acredito que tenha sido o Pedro que falou, foi um sábado de muita matemática e alegria. Que máximo, que máximo. Obrigada, time. Tá todo mundo agradecendo. Ai, meu Deus. Obrigada. Amanhã tem vídeo, hein, gente? Se vê lá na Matemaninha. Arrasta pra cima. Arrasta aqui pra cima, meninas. Tá indo lá direto pro vídeo. Segunda-feira, podcast. Olha, semana lotada de matemática, pessoal. É isso. E sábado com CEPROMAT. Isso aí. Então, novamente, a comissão da CEPROMAT agradece demais, professora, a sua presença e muito obrigado também pela sua disponibilidade de horários. Que isso, time. Obrigada a vocês pelo convite. Muito bom estar com vocês. E obrigada a todo mundo que está mandando suas mensagens de carinho. Bom, agora a gente vai começar o sorteio, né? Para quem assistiu aí a palestra inteira, quem comentou nas redes sociais de novo, olha a oportunidade da rede social, viu? Olha Então os mimos, hein? Isso, é o mimo. Então a gente vai começar com os sorteios, tá?
eu acredito que o pessoal vai compartilhar a tela do sorteio. Só relembrando, era comentar na nossa publicação, postar no story e seguir novamente, né? Não preciso nem falar, acho que o pessoal já sacou já o que era para seguir, né? Então, novamente, obrigado, professora. Obrigada. Então, a gente já vai começar com os sorteios. É isso aí, Gabriel. Sorteios. Ó, o Bruno. Boa tarde, Bruno e Samuca, beleza? Bom, o primeiro item que a gente vai sortear, como eu tinha comentado, olha, gente, 1 ano da bolsa do Responde Aí. Não é um mês, é 1 ano, são 2 semestres. Pensa que você tem Física 1 e Física 2, que você vai poder matar Física 1 e Física 2 agora já com o Responde Aí. Então, o primeiro item que a gente vai sortear, o pessoal acho que vai começar a compartilhar a tela do sorteio. Aí, então, não tô vendo. Quem foi sorteado? Tá carregando os comentários ainda. Então, a pessoa sorteada é o Gu Claudino. O Claudino, você tá na live. Cadê o Gu Claudino? Olha. Esperar um pouquinho. Acho que ele foi pegar uma água. Gente, aproveita. Segue lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram. É isso aí, Marcelo FGW, chora. Então, era tanto pelo Facebook quanto o Instagram, Lucas. Então a gente fez nas duas plataformas. Acredito eu que talvez o Google Claudino não esteja na live. Tem como sortear outra pessoa aí, pessoal da comunicação? Quem não quer matar física, né? Verdade. Muito obrigado, Fábio. A palestra foi realmente muito boa. Muito bom falar de matemática no sábado à tarde. Então, Paulo, a presença, a gente vai disponibilizar, assim que acabar aqui o sorteio, a gente vai disponibilizar um forms para vocês. Então, acho que a gente vai postar no Insta, no Face também. Vocês preenchem o forms para vocês pegarem as horas dessa palestra. Eita, olha, o Gu Claudino, acredito que seja você, acabou de voltar, é você mesmo? Então, parabéns, Gu Claudino, você acabou de ganhar 1 ano de bolsa do Responde Aí, tá? Então a gente vai entrar em contato com você através do seu Instagram para ver certinho como que a gente vai te transferir, é um voucher, tá? Aí, tava vendo pela TV, então foi o tempo de você logar ali no celular e tudo mais. Então, o Claudino ganhou o 1 ano de Responde Aí. Então, o segundo item que a gente vai sortear é um livro de geometria euclidiana plana e construções geométricas da editora Unicamp. E eu não estou conseguindo ver, carregando os comentários. Quem ganhou foi o Casaroli, grande Casaroli, 018. Então, Casaroli, você está na live. Não fica triste, Bruno. Tem mais 6 palestras. Todo mundo pode participar, viu? Olha, qual dos? Boa. É o Gabriel. Eu acredito eu que seja o Gabriel Casaroli, isso mesmo.
Então vamos esperar só uns minutinhos. Isso, Bruno, comenta bastante lá, posta nas suas redes sociais, marca bastante amigo. Ah, verdade, faz sentido. Então pode ser que seja realmente o Gustavo. É, Gustavo, você tá na live? Isso, Valverde, acho que, na verdade, vocês têm razão mesmo. Será que ele tá na live? Gustavo. Bom, acho que já pode sortear, a gente esperou até uma quantidade. Isso, Valverde, vamos para próximo sorteio. E quem quer ganhar um livro, gente, comenta bastante, né? Porque quanto mais vocês comentarem, mais vocês têm chance de ganhar. Então, a outra pessoa sorteada foi a Laura Saf, underline 2. Será que ela está na live? Laura, você está por aí? Olha, tá, perfeito. Então a gente vai entrar em contato com você, tá? Para fazer o envio, pegar seu endereço certinho, para fazer o envio do livro para você. Então, só relembrando, o livro é Geometria Euclidiana Plana em Construções Geométricas, da editora Unicamp. Agora, o próximo livro que a gente vai sortear é o livro, esse é bom, hein? Cálculo diferencial e integral de funções de variáveis, de várias variáveis, da editora UFRJ. Parabéns, Laura. Parabéns pro Gu também, que ganhou. Muito bom mesmo, é um livro, ainda mais um livro top desse. Então, Caio Borges é o nosso próximo ganhador. Então, Arlindo, esse ano, não. A gente, esse ano a gente vai sortear bastante coisa, tem bastante livro, e a gente vai sortear até aula de yoga, então acompanhe lá, pessoal. Boa, Caio, parabéns. Você levou um livro fera, muito bom. E a gente vai entrar em contato com você então para fazer o envio, para pegar todos os seus dados, tá? Então, Caio Borges, o nosso terceiro sorteado. Agora a gente vai sortear o livro As Cientistas, da Rachel, da editora Blusher. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome da escritora, porque é muito difícil. Mas a pessoa que ganhou foi a Maria.e Faria. Maria está por aí? Perfeito. Maria, então, tá ligada nas nossas redes sociais e na live. Então, a gente também vai entrar em contato com você para fazer o envio do livro, tá? Agora a gente vai sortear. E aí, parabéns por ter ganhado, Maria. Agora a gente vai sortear 2 exemplares de bancos de questões da OBMAP, né, de diversos anos.
Então, para quem prepara a aula, né, para quem está montando aula, é uma ótima estratégia você pegar matérias, né, exercícios da UBMAP. Não, não. Boa pergunta, Gabriel. Não vai ter, assim, você só pode ganhar uma vez, né? Para dar, claro, a oportunidade para que todos ganhem. Gente, só um minutinho. O sorteador, o site deu uma travadinha, a gente já está recarregando a página, tá? Mas vão falando aí como que tá esse segundo semestre, vocês estão ansiosos? Olha ele ganhando. Então, ganhador do banco de questão é o Douglas Mariano. Douglas pode deixar também que a gente entre em contato com você. Então, o último livro para a gente sortear também é um livro de banco de questões. Difícil, né, Eduardo, pegar, voltar a funcionar nesse segundo semestre depois de um mês de férias, mas a gente consegue. Tem bastante exercício, bastante exercício. Acredito que o Caio Borges tenha ganhado um livro. Então a gente vai fazer de novo o sorteio porque o Caio já ganhou um livro. Ó, o pessoal tá falando para ir pro Insta, hein? O Caio Borges hoje, mano, cara, joga na Mega Sena, cara. Caio Borges hoje tá sortudo. 4 vezes. Pessoal, por isso que eu digo, comentem bastante, para todo mundo ter oportunidade de ganhar. Meu Deus do céu, esse cara não para.
Cara, eu queria ter 50% da sorte do Caio, velho. Vinte e quatro horas de sorteio. Eu sou inevitável. Olha a referência, hein? Quem assistiu Vingadores Ultimato? Aê! Então, o outro ganhador foi o Gabriel Carlos Martins. Gabriel, você tá por aí? Ufa! Calma, Marcela. Foi o que eu falei, gente. Comenta bastante, acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Boa, Gabriel. Ó, quem disse que o Gabriel era pé frio, estava errado, viu? Gabriel ganhou os últimos 45 do segundo tempo. Então, gente, para todos que ganharem, eu vou fazer uma solicitação. Entrem em contato com a gente, manda um direct lá no Insta ou alguma mensagem no Facebook, e-mail, tá, que a gente vai providenciar aí o envio para vocês dos livros, tá? Então, hoje a live vai ficando por aqui. Não percam a próxima live, acredito que seja dia 20, deixa eu ver, vai ser dia 28, tá? Vai ser uma roda de conversa, então participem, também vai ter sorteio e eu vejo vocês lá, tá? Então, muito obrigado pelo evento de hoje, foi incrível, espero que vocês tenham gostado.